Quando se fala em relações entre Cuba e os Estados Unidos, é habitual pensar em tensões e conflitos. Mas como é que os dois países chegaram ao ponto em que estão agora? É mais por questões ideológicas. Não sei. Sinceramente eu não tenho bem a certeza, mas acho que tem que ver com uma ditadura que existia em Cuba que os Estados Unidos queria ajudar a derrubar, mas não tenho a certeza. Mas como são as relações entre Cuba e os Estados Unidos hoje em dia? Boas. Muito boas. Para mim são maus. Hoje em dia, depois do início da presidência de Trump, acho que elas ficaram muito piores. E sempre foram assim? Não. Foram. Devido ao período da época da Guerra Fria, não foram. Para perceber esta questão, é preciso recuar no tempo, mais precisamente 120 anos. No final do século XIX, Cuba era um território espanhol. Em 1898, os Estados Unidos entraram em guerra com Espanha, depois de incidentes políticos e militares. Em Cuba, apoiaram as forças revolucionárias. Os espanhóis saíram derrotados e o preço a pagar foi ceder Cuba aos americanos. Cuba era independente, mas os Estados Unidos intervinham regularmente nos assuntos de Estado cubanos. O peso dos americanos consolidou-se em tratados e chegou a ser tal que tiveram mão na chegada ao poder do presidente e ditador Fulgêncio Batista. Enquanto os americanos mantiveram influência, as relações entre os dois países foram estáveis. Mas será que estáveis significa pacíficas? As relações sempre foram marcadas por alguma tensão entre os dois países. A verdade é que a independência de Cuba relativamente ao Império Espanhol, no final do século XIX, é substituída por uma espécie de império informal, uma espécie de dependência permanente de Cuba relativamente aos Estados Unidos. No fim dos anos 50, chegou Fidel Castro e a Revolução Cubana. Era o líder guerrilheiro a tomar o poder. A queda definitiva da ditadura de Fulgêncio Batista e o início do fim das relações entre Cuba e os Estados Unidos. O anticapitalismo tornou-se palavra de ordem. Cuba passou da esfera de influência americana para o comunismo de tendência russa. Mas virar as costas aos Estados Unidos não foi a primeira opção. Num primeiro momento, Fidel Castro até ensaia uma tentativa de, não de ruptura, mas de redefinição das relações entre Cuba e os Estados Unidos. E uma das suas primeiras iniciativas em termos de política externa é, inclusivamente, uma viagem aos Estados Unidos, e onde procura obter por parte dos Estados Unidos, portanto, condições, garantias, possibilidade de renegociar os termos da relação bilateral. Estes pedidos são encarados com muita frieza, portanto, em linguagem mais comum, poderíamos dizer que Fidel Castro sai de Washington com as mãos a abanar, e é aí que sente também a necessidade de procurar outros parceiros em termos internacionais. Anos 60. Já é claro que saiu da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. O mundo está dividido entre o bloco capitalista, dominado pelos americanos, e o bloco socialista, de tendência soviética. É a tensão máxima entre as duas potências mundiais. A 145 km dos Estados Unidos estava um símbolo de poder russo, a Cuba comunista. A influência soviética ficava tão perto dos Estados Unidos como Lisboa está perto de Coimbra. Em abril de 1961, paramilitares treinados pela CIA tentaram derrubar Fidel Castro. Foi a invasão da Baía dos Porcos. Lutar contra o regime cubano significava lutar contra o próprio comunismo. Mas a operação foi um fracasso. As forças cubanas tinham tido o apoio da União Soviética. Cuba tornou-se muito rapidamente num ponto estratégico, um dos principais palcos de tensão da Guerra Fria. Em Cuba, os Estados Unidos e a União Soviética batiam-se pela soberania do mundo. No ano seguinte, a União Soviética mandou instalar mísseis em Cuba. Era a ameaça soviética mesmo à porta dos Estados Unidos e um dos momentos em que o mundo esteve mais perto da guerra nuclear. Cuba esteve prestes a fazer rebentar a Guerra Fria. Os mísseis foram a maior prova de confiança da URSS para Cuba. Era oficial. Cuba e a União Soviética estavam unidas contra os Estados Unidos. A partir da década de 60, a situação em Cuba é um dos principais pontos de discórdia e de desavença entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso é certo. Agora, também temos que compreender esse fenómeno e esse desenvolvimento no contexto, portanto, do próprio desenvolvimento da Guerra Fria. Meses depois, o presidente americano John Kennedy e o primeiro-ministro russo Nikita Khrushchev assinaram um acordo de desmantelamento dos mísseis cubanos. A crise dos mísseis simbolizou o corte de relações entre Cuba e os Estados Unidos.
Entretanto, passaram mais de 50 anos de embargo económico, de contacto limitado e de diplomacia estagnada. Estamos em 2014. A Guerra Fria terminou há mais de 20 anos. O fim do conflito foi também o fim da União Soviética. Fidel Castro deixou o poder em 2008. Cuba está agora nas mãos do irmão, Raul Castro. Barack Obama é presidente dos Estados Unidos. E é Barack Obama o primeiro presidente americano a visitar Cuba desde a Revolução de 1959. Foi o início de uma nova era, o restabelecimento oficial das relações entre Cuba e os Estados Unidos. O embargo económico acabou, voltaram os voos comerciais, as embaixadas dos dois países abriram portas. Mas a mudança não foi tão longe como se esperava. Em 2017, Barack Obama deixou o poder. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não viu a aproximação com bons olhos. I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Donald Trump acusou Cuba de violação de direitos humanos. Quis dar um passo atrás, mas manter relações diplomáticas com o país. Não vira costas, mas também não dá a mão. O presidente Donald Trump tem revelado nestes primeiros meses, anos já de presidência, uma preocupação em governar para o seu próprio eleitorado. Esse eleitorado tem uma postura profundamente de repulsa, de repúdio, digamos assim, por Cuba e pelo regime político em vigor em Cuba. Respondia assim também aos anseios e aos apelos da comunidade cubana-americana, que tem tradicionalmente uma posição de forte oposição e de crítica ao regime em vigor em Cuba. Olhemos para a situação de longe. O que é que falta, afinal, para que Cuba e os Estados Unidos ultrapassem definitivamente a tensão? Se as causas do mau relacionamento e da tensão entre os Estados Unidos e Cuba fossem causas inerentes apenas ao próprio contexto da Guerra Fria, provavelmente essas causas teriam desaparecido com o fim da Guerra Fria. Mas essas causas são anteriores e temos que olhar para um contexto, do seu ponto de vista cronológico, para um contexto mais vasto, para compreendermos verdadeiramente a origem dessas tensões. O momento decisivo, ou o desenvolvimento decisivo, vai ser perceber como é que vai ocorrer a saída de Raul Castro e quem é que vai substituir. A administração norte-americana vai ter que se posicionar e que saber reagir a esses sinais que vão certamente surgir a partir de Cuba. Raul Castro deixou o poder há menos de um mês. A presidência de Miguel Díaz-Canel pode dar um novo fôlego aos cubanos e abrir caminho para uma nova aproximação aos Estados Unidos. Mas entre anos de avanço e recuos, diplomacia e ofensivas, o futuro das relações entre Cuba e os Estados Unidos ainda é incerto. Cuba continua a ser uma marca muito visível da Guerra Fria.